Oi, gente, a paz do Senhor. Você já tá com a sua Bíblia aí pra gente começar a aula de hoje, né? Então vamos orar pra gente receber a mensagem de Jesus no nosso coração. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma semana, por mais uma parábola que o Senhor vai nos ensinar. Fale aos nossos corações, fique pertinho da gente. Amém! Gente, deixa eu perguntar pra vocês já foram em casamento? Vocês já foram daminha ou pajem de casamento? Eu já fui daminha de casamento 3 vezes quando era criança. E eu adorava ser daminha de casamento, que eu colocava um vestido de princesa bem bonito, uma coroa, e eu entrava na igreja levando as alianças. Era a minha atividade favorita, adorava ser convidada para ser daminha. E aí, você já foi uma daminha? A história de hoje que Jesus vai nos contar é sobre um casamento. O que será que um casamento tem a ver com o reino de Deus? Vocês nem vão acreditar que tem tudo a ver. Antes da história, antes de Jesus nos contar essa parábola de hoje, eu quero que vocês tenham em mente que o casamento é uma festa que é muito diferente ao redor do mundo, nas diferentes culturas. Existem casamentos em que a noiva entra de preto e não de branco, em que o noivo entra depois da noiva, em que as damas de honra não são crianças e sim pessoas adultas, em que não tem tantos padrinhos, tem um só. Enfim, existe até festas de casamento que duram uma semana inteira. E aqui nessa parábola é claro que Jesus vai falar da festa de casamento que todo o povo daquela época conhecia, que era o casamento judaico. E no casamento judaico era costume que o noivo fosse ao encontro de 10 moças, 10 damas de honra, que iriam iluminar o caminho para a noiva na festa de casamento com as suas lamparinas. Vocês lembram que é lamparina? Que eu já expliquei para vocês o que é lamparina. É a lâmpada a óleo. E o noivo, ele iria buscar essas meninas e elas deveriam estar muito bem preparadas, arrumadas, com as suas lamparinas acesas. E a parábola de hoje é sobre isso. Coisa simples, não é? Mas tem muita coisa a nos ensinar. Então preste bem atenção. Depois de ensinar várias lições aos seus discípulos, Jesus mais uma vez faz o uso de uma história a fim de alertá-los acerca de como deveriam se comportar durante o tempo em que esperam o seu retorno. A história que Jesus contou dessa vez é a respeito de 10 moças. Vamos contar aqui se nós temos aqui 10 moças. Conta junto comigo, para eu não contar sozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui, 9 e 10. Temos 10 moças, certo? Vamos continuar. Que pegaram suas lâmpadas. Olha aqui, tá lembrado da lamparina? Cada uma delas tinha uma lâmpada. Que pegaram suas lâmpadas ou lamparinas e saíram ao encontro do noivo. As lâmpadas ou lamparinas são recipientes que armazenavam algum tipo de combustível, como por exemplo o querosene. Nos tempos de Jesus, as lâmpadas armazenavam o azeite e possuíam um pavio com uma chama, que era alimentada pelo combustível da lâmpada. Era o meio utilizado para iluminar o ambiente nas casas. Dependendo do tempo que uma lâmpada fica acesa, o tempo que você gasta fora de casa, era necessário levar uma vasilha com azeite de reserva. Aqui, ó, uma vasilha com azeite. Uma vasilha com azeite de reserva. Pois assim, poderia se manter a chama acesa por mais tempo e poderia ficar mais tempo fora de casa. E foi nesse cenário que a história das 10 moças aconteceu.
No início, todas elas possuíam uma lâmpada acesa, igualmente. Porém, o noivo demorou a retornar e todas as moças acabaram, sabe o quê? Dormindo. Mas havia algo diferente entre as moças. 5 eram atenciosas. Vamos separar? 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 eram atenciosas. Essas outras 5 eram desapercebidas. As 5 atenciosas levaram azeite de reserva. Mas as outras 5 que eram desapercebidas não levaram. Por fim, alguém anunciou em alto e bom som, assim que deu meia-noite. Aqui o relógio marcando meia-noite. O noivo está se aproximando. Preparem-se para encontrar com ele. Logo, todas as moças acordaram para acender as suas lâmpadas. Mas as desapercebidas, que não tinham azeite de reserva, começaram a pedir azeite emprestado para as outras moças que tinham azeite. À vista disso, as moças atenciosas responderam: nem pensar. O pouco que temos não é suficiente para nós e para vocês. Se vocês querem o óleo, vão comprar. Enquanto as moças saíram para comprar o óleo, elas saíram. Vamos tirá-las daqui, que elas foram comprar mais óleo. Enquanto as moças saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. Olha aqui, o noivo chegou e elas não estão aqui. Então, as moças atenciosas que estavam preparadas e com as suas lâmpadas como acesas, porque elas tinham levado azeite, entraram no casamento. Vamos entrar no casamento. Entrou o noivo, entrou as 5 moças. Contem. 1, 2, 3, 4. Opa. 5. As 5 moças entraram no casamento. E as outras 5? Porém, as outras que não estavam preparadas ficaram de fora. Olha elas aqui, do lado de fora do casamento, clamando desesperadamente pelo noivo e diziam assim: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. Mas, olha o noivo voltando para cá. A resposta do noivo foi essa: não conheço vocês. Depois disso, Jesus concluiu a história dizendo aos seus discípulos: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. O mestre estava alertando aos seus discípulos acerca da necessidade de estarem atentos, pois a sua volta será a qualquer momento. Devemos cultivar uma vida de comunhão com Deus e obediência à sua palavra, a fim de que aquele dia não nos pegue de surpresa, mas que seja um momento de alegria, pois sabemos que estamos preparados para entrar no casamento com o noivo Jesus. Que bonita história, que diferente, não é? Vamos ler essa história na Bíblia agora para que a gente possa pegar os detalhes. Abre aí a sua Bíblia em Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, no capítulo 25, a sigla no seu marcador de Bíblia é MT. Ele está antes de Marcos. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Lá o primeiro livro do Novo Testamento. Leia junto comigo. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar um noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva.
As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: "O noivo está chegando! Venham se encontrar com ele!" Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram umas outras: "Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando." "De jeito nenhum", responderam as moças ajuizadas. "O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar." Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo e, enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças, que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. As outras chegaram e começaram a gritar: "Senhor, Senhor, nos deixe entrar." O noivo respondeu: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês." E Jesus terminou dizendo: "Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora." Somente até aqui. Vamos entender o que essa parábola quer dizer, o que esse texto está dizendo para nós? Tenham em mente que o propósito do plano de salvação é que a gente fique junto de Deus para sempre. Então, a parte mais importante do plano de salvação, o objetivo de Jesus ter morrido por nós para nos salvar, era que nós pudéssemos um dia entrar no céu para viver para sempre em paz e alegria com Jesus, com Deus, com os anjos, morando naquele lugar de felicidade que é o céu. Então, quando Jesus começa essa história, ele diz naquele dia, ele está falando do dia em que ele viria nos buscar para morar com ele no céu, quando ele virá buscar os seus seguidores. Naquele dia, será como essa história das 10 moças que tinham suas lamparinas. Essas 10 moças, elas não são casadas, o que nos leva a entender que elas são pessoas puras, né? Novas, que ainda não tiveram nenhum relacionamento. Então essas 10 moças simbolizam a igreja do Senhor, eu e você, né? Puros, porque o Senhor nos purificou com o seu sangue, lembra disso? Então, puras, todas com as suas lâmpadas, as suas lamparinas cheias de azeite. Não é assim que começou a história? Todas elas estavam com as suas lâmpadas acesas. Mas há uma diferença entre elas. 5 eram atentas, ajuizadas, enfim. E as outras 5 eram tolas, loucas, sem juízo, dependendo da sua tradição. As 5 que eram atentas e prudentes levaram uma vasilha, porque elas não sabiam quando que o noivo chegaria. Poderia acontecer um imprevisto, ele poderia chegar muito tarde, elas não sabiam se a hora que o noivo chegasse, as suas lâmpadas estariam acesas. Então elas foram muito espertas e levaram um pouquinho de azeite de reserva para caso acontecesse alguma coisa. Mas as 5 moças sem juízo não tiveram essa mesma ideia, não foram espertas a esse ponto e só levaram as suas lamparinas com o azeite que tinha. O noivo demorou tanto que todas as 10, as ajuizadas e as sem juízo, dormiram. Todas as 10. De tanto que o noivo demorou. E à meia-noite, por que o versículo 5 fala logo que à meia-noite? Que é uma hora que ninguém está esperando visita, não é verdade? É uma hora que ninguém espera ninguém. Então, à meia-noite, nessa hora improvável, que se ouve um grito de que o noivo está chegando. E aí elas acordam, e elas começam a se arrumar e elas acendem as lamparinas delas. E as 5 que não levaram óleo de reserva pedem o óleo das ajuizadas. E elas não têm óleo para dividir. O óleo que elas tinham estava contadinho só pro dela. Cada uma tem que levar o seu óleo. Então, elas saíram para comprar. De última hora, elas resolveram comprar azeite. Teve aquele tempão todo lá, mas de última hora, elas resolveram comprar o azeite. E nesse meio tempo, o noivo chegou. Tava na hora de partir. E aí? Só quem partiu com o noivo foram aquelas que estavam preparadas. Elas entram na festa do casamento, as portas se trancam.
E então elas começam a clamar, a gritar pelo noivo, e o noivo diz assim para elas lá no versículo 12: eu não sei quem são vocês. Por que Jesus coloca o noivo dizendo isso? Vocês que são espertos já entenderam quem é o noivo, não já? Já entendeu o que o noivo simboliza nessa história? O noivo simboliza o próprio Jesus. Essa charada você já matou, não foi? E aqui Jesus está dizendo que naquele dia que ele vier buscar a sua igreja, as pessoas que não estiverem preparadas, as pessoas da igreja mesmo, que não estiverem preparadas para ir com ele, ele dirá a elas que não conhece essas pessoas. Porque para pensar bem, se você não ora, não conversa com Jesus, como é que ele vai te conhecer melhor? Não é verdade? Como é que ele vai conviver com você no céu se ele nem te conhece direito? Você não fala com ele, não ora, não conta suas coisas para ele, não pergunta nada dele. Como é que ele vai te conhecer? Naquele dia, as pessoas que nunca se prepararam através da oração, da leitura bíblica, o Senhor não vai reconhecer elas. Agora, aquelas pessoas que se prepararam, ele vai falar: eu lembro da sua voz quando você falava comigo, do seu jeitinho de orar. Exatamente, é isso que vai acontecer. É por isso que Jesus diz isso. E ele finaliza essa lição dizendo: fiquem atentos, vigiando, não sejam como as imprudentes, porque não sabemos que dia e que hora, em que situação ele virá para nos buscar, para nos levar para o céu. Essa é a moral da parábola de hoje. E eu já vou convidar vocês para fazer o nosso dever de casa. A nossa atividade na aula de hoje, super simples, é folha de papel, como sempre, lápis, caneta, o que você preferir. Divide a folha no meio, faz um risco no meio. Eu quero que você organize assim: eu sou prudente quando, e do outro lado, eu sou imprudente quando. E eu quero que você diga 5 atitudes de uma noiva prudente e 5 atitudes de uma noiva imprudente que você tem tomado como uma criança cristã. Por exemplo, eu sou prudente quando oro de manhã. Eu sou imprudente quando não obedeço minha mãe. É uma ideia. E você pode colocar as 5 coisas boas que você faz e as 5 coisas erradas que você faz, mas que você vai melhorar no nome de Jesus, não é verdade? Vamos orar para agradecer a Deus pela parábola dessa semana. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado pela parábola dessa semana. Que lição maravilhosa que o Senhor nos contou. Já estamos muito ansiosos pela historinha da semana que vem. Nós chamamos muito. Amém. Tchau, gente.